Eu sei quem você realmente é, Helena. E sei o que você fez com meu pai há 45 anos. Essas palavras saíram da boca de um estranho como facadas no meu peito, destruindo em segundos a vida que construí ao longo de 72 anos. Era uma terça-feira ensolarada de março em Porto Alegre, e eu estava regando as begônias do jardim quando esse homem apareceu na minha porta. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos frios como gelo. Se apresentou como Marcos Tavares, jornalista investigativo. Mas ele não sabia o que estava por vir. Para todos no condomínio Jardim das Acácias, eu era apenas a respeitada Dona Helena, a viúva exemplar que criou 2 filhos maravilhosos trabalhando como costureira. A senhora que nunca perdeu uma missa, que sempre ajudava os vizinhos, que mantinha o jardim mais bonito do prédio. Uma vida construída com sacrifício e dignidade. Se você já se perguntou o que acontece quando o passado que você enterrou há décadas volta para te assombrar, prepare-se para conhecer minha história. Uma história de terror, coragem e justiça que mudou para sempre a vida de uma mulher que todos pensavam conhecer, mas que guardava segredos capazes de abalar as estruturas de tudo que acreditávamos sobre força feminina. O homem na minha porta estava prestes a descobrir que algumas mulheres, mesmo aos 72 anos, ainda têm garras afiadas o suficiente para se defender, e que eu havia passado 45 anos me preparando para esse momento, mesmo sem saber que ele chegaria. Meu nome verdadeiro é Helena Carvalho, tenho 72 anos e moro há 35 anos no mesmo apartamento em Porto Alegre. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre minha vida foi essa tranquilidade de senhora respeitada que vocês veem hoje. Nasci em uma família humilde de Caxias do Sul em 1952. Meu pai era metalúrgico, minha mãe costurava para fora. Aprendi desde cedo que mulher tinha que ser forte, porque a vida não ia dar moleza. Com 18 anos, conheci Roberto Tavares em um baile da igreja. Ele era bonito, trabalhava em uma serraria, falava bonito, me encantou com promessas de casamento e vida boa, como eu estava enganada. Casei em 1972, grávida de 3 meses do meu primeiro filho, Carlos. Roberto mudou completamente depois do casamento. O homem carinhoso se transformou em um monstro que bebia todos os dias e descontava as frustrações em mim. As primeiras surras começaram quando Carlos tinha apenas 6 meses. Mulher minha não contesta, era a frase que mais ouvia, geralmente acompanhada de um tapa no rosto ou um soco no estômago. Roberto tinha o cuidado de nunca deixar marca no rosto. Sabia muito bem onde bater para não chamar atenção. Minhas costelas, meu abdômen, minhas costas, lugares que a roupa escondia. Em 1974, nasceu minha filha Ana. Roberto ficou furioso por não ser outro menino. Na noite que voltei da maternidade, ele me estuprou. Sim, estuprou. Mesmo sendo minha primeira noite em casa após o parto, mesmo eu implorando que esperasse eu me recuperar. Mulher casada não pode negar, gritou enquanto me segurava com força no colchão velho do nosso quarto minúsculo. Vocês podem imaginar como era a minha vida? Acordar todos os dias sem saber se ia morrer naquele dia? Cuidar de 2 crianças pequenas enquanto meu corpo doía das surras da noite anterior? Fingir que estava tudo bem quando os vizinhos perguntavam sobre os barulhos que vinham de casa? Tentei pedir ajuda algumas vezes. Fui até a delegacia 2 vezes. Nas 2 o delegado riu da minha cara. Briga de marido e mulher não se mete a colher, disse um deles. Vai para casa e seja uma esposa melhor, completou o outro. Em 1977, a violência doméstica nem existia na lei brasileira. Mulher era propriedade do marido, ponto final. Roberto bebia cada vez mais. Perdia empregos, gastava o pouco dinheiro que entravam em casa, me culpava por tudo. Por sua culpa estou assim, gritava toda noite. As crianças cresciam vendo aquilo, tremendo de medo no quartinho que dividiam. Minha única amiga era Lúcia, uma enfermeira que morava no mesmo bairro. Ela foi a única pessoa que acreditou em mim, que me ajudou secretamente. Lúcia documentava meus hematomas com uma câmera fotográfica. Guardava as fotos em um envelope lacrado. Um dia isso pode te salvar, dizia sempre. E teve uma época em que Roberto ficou ainda mais violento. Começou a ameaçar as crianças também. Se você tentar fugir,
Eu mato eles, sussurrava no meu ouvido depois de me bater. Eu sabia que não era blefe. Roberto tinha uma espingarda escondida no armário. Era questão de tempo até ele cumprir as ameaças. A gota d'água foi numa noite de dezembro de 1979. Roberto chegou em casa mais bêbado que nunca, cheirando a cachaça e cigarro barato. Tinha perdido mais um emprego. As crianças estavam dormindo quando ele começou a gritar comigo na cozinha. É tudo culpa sua, berrava, apontando o dedo na minha cara. Me casei com uma inútil, uma vagabunda que não serve nem para esquentar a cama direito. Foi nessa noite que minha vida mudou para sempre. Foi nessa noite que Helena morreu e nasceu a mulher que vocês conhecem hoje. A vida que eu havia construído tão cuidadosamente começou a rachar naquela terça-feira de março, quando Marcos Tavares apareceu na minha porta. Depois que ele foi embora com suas acusações veladas e ameaças disfarçadas de conversa educada, passei a noite inteira acordada, revivendo cada detalhe daqueles momentos terríveis. Nos dias seguintes, comecei a notar sinais estranhos. Marcos não havia sumido como eu esperava. Vi o mesmo carro cinza estacionado na rua em frente ao condomínio 3 dias seguidos. Uma sensação de estar sendo observada me acompanhava quando ia ao mercado, à farmácia, à igreja. Na quinta-feira, Dona Márcia, minha vizinha do apartamento ao lado, me parou no corredor com uma expressão preocupada. Helena, tinha um rapaz aqui ontem perguntando sobre você. Disse que era jornalista, queria saber há quanto tempo você morava aqui, se conhecia sua família. Meu sangue gelou. As mãos começaram a tremer enquanto fingia naturalidade. Deve ser engano, Márcia. Você sabe como são esses jornalistas, sempre atrás de alguma história. Mas por dentro, meu coração disparava como um martelo no peito. Marcos estava investigando minha vida, fazendo perguntas. Até onde ele havia chegado? O que exatamente sabia sobre mim? Na sexta-feira, durante a missa das 7 horas na Igreja São José, senti um olhar queimando minhas costas. Me virei discretamente, e lá estava ele, Marcos, sentado na última fileira, me observando com aqueles olhos frios. Não estava prestando atenção na celebração. Estava ali por minha causa. Padre João, que me conhecia há mais de 20 anos, notou meu nervosismo durante a oração. Está tudo bem, dona Helena? Perguntou depois da missa. A senhora está pálida. Como eu podia explicar que meu passado havia ressuscitado e estava me perseguindo? Como dizer que o segredo que guardei por 45 anos estava prestes a explodir na minha cara? No sábado, a situação ficou ainda mais tensa. Marcos apareceu na portaria do condomínio por volta das 10 horas da manhã. Disse ao porteiro que era jornalista e estava fazendo uma matéria sobre mulheres guerreiras da terceira idade e que tinha ouvido falar de mim. Pediu meu telefone, meu e-mail, informações sobre minha família. Seu João, o porteiro que trabalha aqui há 15 anos, me ligou imediatamente. Dona Helena, tem um rapaz aqui insistindo para falar com a senhora. Diz que é jornalista. Posso mandar subir? De jeito nenhum, seu João. E se ele aparecer de novo, me avise imediatamente. Aquela noite, sentada sozinha na sala escura do meu apartamento, olhando as luzes de Porto Alegre pela janela, eu sabia que tinha que tomar uma decisão. Marcos não ia desistir. Ele havia farejado alguma coisa e ia continuar cavando até encontrar a verdade completa. Intensificação. Na segunda-feira seguinte, Marcos mudou de estratégia. Em vez de me abordar diretamente, começou a cercar minha vida pelos flancos. Apareceu na padaria onde sempre compro pão francês, conversou com Dona Rosa, a proprietária. Um rapaz educado esteve aqui perguntando sobre a senhora, me contou Rosa quando entrei para comprar pão. Disse que está escrevendo um livro sobre mulheres fortes que criaram filhos sozinhas. Queria saber sobre seu falecido marido, como ele morreu, se a senhora tinha fotos da época. Minha máscara de tranquilidade quase caiu ali mesmo. O que você disse para ele, Rosa? Ah, dona Helena, eu disse que a senhora sempre foi muito reservada sobre o passado. Que sei que enviuvou jovem, mas nunca soube detalhes. O rapaz insistiu muito, ofereceu até dinheiro pelas informações. Dinheiro. Marcos estava disposto a pagar por informações sobre mim. Isso significava que ele tinha recursos, que estava levando a investigação a sério. Não era apenas curiosidade, era uma caçada.
Na terça-feira foi a vez da farmácia São Lucas, onde compro meus remédios há anos. Seu Manuel, o farmacêutico, me chamou no cantinho quando fui buscar meus medicamentos para pressão. Helena, apareceu um homem aqui fazendo perguntas sobre você. Disse que está investigando casos antigos de violência doméstica para um documentário. Queria saber se você já fez tratamento para a depressão, se já comprou remédios para a ansiedade. Meu mundo começou a desabar. Marcos não estava apenas interessado na minha vida atual. Ele estava cavando fundo no meu passado, procurando pistas sobre o que realmente aconteceu. Violência doméstica. Ele sabia. De alguma forma, havia descoberto sobre Roberto e estava tentando montar as peças do quebra-cabeça. Manuel, por favor, não dê informações sobre mim para ninguém, é muito importante. Claro, Helena, você sabe que confio em você. Mas esse homem estava muito insistente. Disse que tem evidências de que você não é quem diz ser. Evidências. A palavra ecoou na minha cabeça durante toda a caminhada de volta para casa. Que evidências Marcos poderia ter? Como havia chegado até mim depois de tanto tempo? Na quarta-feira, recebi uma ligação no telefone fixo. Era ele. Dona Helena, aqui é Marcos Tavares. Acho que preciso ser mais direto com a senhora. Sei que seu nome verdadeiro não é Helena Carvalho. Sei que a senhora mudou de identidade depois de matar meu pai em dezembro de 1979. Minha perna fraquejou. Sentei na cadeira da cozinha tentando manter a voz firme. Não sei do que você está falando, moço. A senhora se chamava Helena Santos na época, morava em Caxias do Sul. Roberto Tavares, meu pai, desapareceu na noite de 22 de dezembro de 1979. No dia seguinte, a senhora também desapareceu com 2 crianças pequenas. Nunca mais foram encontrados. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir no peito. Como ele sabia tantos detalhes. Como havia me encontrado? Posso estar enganado, dona Helena. Por isso estou dando uma chance para a senhora me explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Talvez possamos chegar a um acordo financeiro. Chantagem. Marcos estava me chantageando. Ele queria dinheiro em troca do silêncio. Mas por quanto tempo? E se depois de pagar, ele voltasse pedindo mais? E se decidisse contar tudo mesmo assim? Vou passar aí amanhã para conversarmos melhor, disse antes de desligar. Aquela noite foi a pior da minha vida desde 1979. Fiquei acordada até o amanhecer, caminhando pela casa, tentando pensar em uma saída. Pensei em fugir de novo, em desaparecer mais uma vez. Mas eu tinha 72 anos. Para onde iria? Como recomeçaria tudo de novo nessa idade? Na quinta-feira de manhã, Marcos apareceu na minha porta pontualmente às 9 horas. Estava vestido com terno escuro, carregava uma pasta de couro. Parecia um advogado ou um policial. Ou talvez um coveiro vindo buscar minha vida. Posso entrar, dona Helena? Ou prefere que eu a chame pelo seu nome verdadeiro? Com as pernas tremendo, abri a porta e o deixei entrar. Ele se sentou no sofá da sala como se fosse dono do lugar. Abriu a pasta e espalhou papéis na mesa de centro. Olhe isso, disse, empurrando uma certidão de óbito amarelada na minha direção. Roberto Tavares, meu pai, morreu em dezembro de 1979, aos 32 anos. Causa da morte: traumatismo craniano. Minha visão ficou embaçada. Era a primeira vez em 45 anos que via aquele documento oficial. A prova de que Roberto estava realmente morto, de que aquela noite terrível não havia sido um pesadelo. E olhe isso aqui, continuou Marcos, mostrando outro papel. Boletim de ocorrência registrado 3 dias depois do desaparecimento. A esposa Helena Santos e os 2 filhos também desapareceram. A polícia suspeitou de homicídio desde o início. Engoli seco. O que você quer de mim? A verdade, dona Helena. E compensação pelo que a senhora fez com minha família. Compensação? Meu pai tinha uma pequena herança do meu avô. 5.000 cruzeiros na época, que hoje seria o equivalente a cerca de 200 mil reais. A senhora matou ele por dinheiro e fugiu. Destruiu minha vida e da minha mãe. Sua mãe? Perguntei, confusa. Sim, minha mãe. A mulher que meu pai amava de verdade. Eles iam se casar assim que ele se divorciasse da senhora. Mas a senhora não deixou isso acontecer, não é mesmo?
Naquele momento, tudo ficou claro. Marcos não conhecia a verdade sobre o pai. Não sabia que tipo de monstro Roberto era. Na cabeça dele, eu era a vilã da história. A mulher que havia matado o pai por ganância, destruindo uma família feliz. Marcos, comecei com voz trêmula. Você não entende o que realmente... Não quero ouvir suas mentiras, gritou batendo a mão na mesa. Quero 50 mil reais. É menos do que a senhora me deve pelos anos de sofrimento que causou. 50 mil reais ou eu vou à polícia com todas essas evidências. 50 mil reais. Uma fortuna para uma aposentada que sobrevive com 2 salários mínimos. Dinheiro que eu não tinha, que jamais conseguiria juntar. E se eu não tiver esse dinheiro? Perguntei, já sabendo a resposta. Então a senhora vai ver sua reputação ser destruída. Seus filhos vão descobrir quem a mãe deles realmente é. Seus vizinhos, sua igreja, todo mundo vai saber que a respeitada Dona Helena é, na verdade, uma assassina. Marcos se levantou, guardou os papéis na pasta. Tem uma semana para conseguir o dinheiro? Senão toda Porto Alegre vai conhecer sua verdadeira história. Depois que ele saiu, desabei no sofá e chorei como não chorava há décadas. Lágrimas de raiva, de medo, de desespero. 45 anos construindo uma vida digna e tudo ia ser destruído por um homem que não conhecia a verdade sobre o próprio pai. Mas enquanto chorava ali, sozinha na sala, uma centelha de revolta começou a crescer no meu peito. Eu havia sobrevivido aos piores anos da minha vida. Havia protegido meus filhos de um monstro. Havia reconstruído tudo do zero. Não ia deixar que o filho desse monstro destruísse tudo o que conquistei. Era hora de mostrar para Marcos Tavares quem realmente era Helena Carvalho. Naquela noite, depois que Marcos foi embora com suas ameaças, fiquei sentada na poltrona da sala até o amanhecer. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar em outra coisa que não fosse aquela pasta cheia de documentos que poderia destruir minha vida. Mas conforme as horas passaram, algo mudou dentro de mim. A mulher assustada de 72 anos começou a dar lugar àquela jovem de 27 que havia lutado pela sobrevivência há 4 décadas. Eu tinha sobrevivido ao inferno com Roberto. Ia sobreviver também ao filho dele. Na sexta-feira de manhã tomei a primeira decisão: parar de me esconder. Se Marcos queria a verdade, ia conhecer a verdade completa. Mas não ia ser a versão distorcida que ele havia criado na cabeça. Seria a verdade real, documentada, provada. Fui até o meu quarto e abri o armário onde guardava a mala antiga de viagem. Lá no fundo, embrulhada em um cobertor velho, estava uma caixa de sapatos que não abria há mais de 20 anos. Minhas mãos tremeram quando tirei a tampa. Estava tudo ali, tudo que eu havia guardado como seguro de vida durante todos esses anos. O diário. 100 páginas escritas à mão com caneta azul, relatando cada espancamento, cada estupro, cada ameaça que Roberto fez. Datas, horários, descrições detalhadas. 23 de setembro de 1975. Roberto chegou bêbado às 3 da manhã. Me bateu porque o jantar estava frio. Chutou minha costela esquerda 3 vezes. Carlos e Ana choraram no quarto. As fotografias. Lúcia havia tirado 47 fotos ao longo de 4 anos. Cada hematoma, cada corte, cada marca que Roberto deixava no meu corpo. Fotos em preto e branco que mostravam a evolução da violência. Braços roxos, costas marcadas, olhos inchados, a fita cassete. Em setembro de 1979, consegui gravar uma das discussões usando um gravador pequeno que Lúcia me emprestou. 45 minutos de Roberto gritando, me ameaçando, falando sobre como ia me matar se eu tentasse fugir. Sua vagabunda, se você sair dessa casa eu te encontro e te mato. E depois mato essas 2 crias inúteis também. Os documentos médicos. Lúcia havia conseguido que uma amiga médica documentasse algumas das minhas lesões como acidentes domésticos. 3 relatórios médicos detalhados com descrições técnicas dos ferimentos. E havia uma coisa que nem mesmo Lúcia sabia que eu tinha: a confissão. Na semana antes de morrer, Roberto havia bebido tanto que começou a delirar, falando sobre outras mulheres que havia machucado. Consegui anotar tudo o que ele disse. Nomes, datas, endereços. Roberto não era apenas um agressor.
Era um serial abuser que havia aterrorizado pelo menos 6 mulheres diferentes ao longo da vida. Com todo esse material nas mãos, entendi que não estava indefesa. Marcos achava que tinha evidências contra mim, mas eu tinha muito mais evidências contra o pai dele. No sábado de manhã, liguei para minha filha Ana em São Paulo. Ela é advogada, se especializou em direito de família, justamente porque sempre soube, mesmo sem eu contar detalhes, que nossa família havia passado por algo traumático. Mãe, que bom ouvir sua voz. Como está? Ana, minha filha, preciso conversar com você sobre algo muito sério. Algo que aconteceu antes de vocês nascerem. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ana sempre foi intuitiva. Sempre soube que havia segredos no nosso passado. Pode falar, mãe. Estou aqui. Contei tudo. Cada detalhe, cada horror, cada noite de terror. Ana chorou comigo, xingou Roberto, me chamou de heroína. Mãe, você não matou ninguém. Você se defendeu, você nos protegeu. Mas agora o filho dele apareceu, Ana. Está me chantageando. Quer 50 mil reais ou vai tornar tudo público. Esse filho da mãe não sabe com quem está mexendo, disse Ana com a voz firme de advogada. Mãe, eu vou para aí amanhã mesmo. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Na segunda-feira, Ana chegou a Porto Alegre no voo das 7 da manhã. Estava acompanhada de uma colega, doutora Carla Mendes, especialista em direitos das mulheres e violência doméstica. Juntas, analisaram todo o material que eu havia guardado. Dona Helena, disse doutora Carla depois de examinar tudo, a senhora tem um caso clássico de legítima defesa. Mesmo depois de 45 anos, essas evidências são suficientes para provar que a senhora agiu em defesa própria e das crianças. Mas e a chantagem? E se ele tornar tudo público? Ele está cometendo extorsão, mãe, explicou Ana. É crime. Podemos processar ele. Não quero mais processos, mais polícia, mais escândalo. Só quero que ele me deixe em paz. Doutora Carla sorriu. Então vamos fazer diferente. Vamos confrontar esse Marcos com a verdade completa sobre o pai dele. Quando ele entender quem Roberto realmente era, ele vai parar com a chantagem sozinho. Passamos 3 dias organizando tudo. Digitalizamos todas as fotos, transcrevemos o diário, convertemos a fita cassete para formato digital. Reunimos relatórios sobre outras vítimas de Roberto que conseguimos rastrear através dos nomes que ele havia mencionado na confissão. Na quinta-feira, estávamos prontas. Ana ligou para Marcos e marcou um encontro no escritório da doutora Carla para sexta-feira às 2 da tarde. Fale para ele que minha mãe está disposta a negociar, mas que ele precisa ouvir a versão completa dos fatos antes de receber qualquer dinheiro. Marcos aceitou imediatamente. Provavelmente estava pensando que tinha conseguido me intimidar, que eu ia ceder facilmente à chantagem. Ele não imaginava que ia sair daquele escritório conhecendo a verdade mais brutal da vida dele. Na quinta-feira à noite, enquanto revisávamos toda a documentação mais uma vez, Ana segurou minha mão. Mãe, você tem certeza de que quer fazer isso? Vai ser muito pesado para todo mundo. Olhei para minha filha, mulher forte e inteligente que criei sozinha, e senti um orgulho imenso. Filha, passei 45 anos carregando esse peso sozinha. É hora de dividir a responsabilidade. Marcos quer conhecer a verdade sobre o pai? Então vai conhecer. E se depois de saber de tudo, ele ainda quiser causar problemas? Aí vamos para a guerra, respondi com uma determinação que não sentia há décadas. Mas dessa vez, não vou estar sozinha. Sexta-feira, 2 horas da tarde. Escritório da doutora Carla Mendes na Avenida Getúlio Vargas. Eu estava sentada entre Ana e a advogada, com uma pasta cheia de documentos na mesa à nossa frente. 45 anos de evidências que finalmente veriam a luz do dia. Marcos chegou pontualmente, vestindo o mesmo terno escuro de sempre. Entrou no escritório com ar confiante, como um caçador prestes a abater a presa. Sentou-se na cadeira em frente a nós e abriu sua própria pasta. Então Dona Helena decidiu ser razoável, disse com um sorriso cínico. Trouxe o dinheiro? Senhor Tavares, disse doutora Carla com voz firme. Antes de falarmos sobre dinheiro, a senhora Helena gostaria de lhe contar a versão completa dos acontecimentos de dezembro
de 1979. Não me interessa ouvir as mentiras dela. Quero apenas... Você vai ouvir, interrompeu Ana com uma frieza que me surpreendeu. Porque depois do que você vai descobrir sobre seu pai, vai querer sair daqui de joelhos pedindo perdão para minha mãe. Marcos riu. Impossível. Sei exatamente quem meu pai era. Não, disse eu, finalmente encontrando minha voz. Você não sabe nada sobre Roberto Tavares, mas vai saber agora. Comecei a falar. Contei sobre o casamento que virou pesadelo, sobre as surras diárias, sobre os estupros constantes. Marcos inicialmente riu, balançou a cabeça, murmurou: mentiras. Mas conforme eu continuava, com detalhes específicos, datas exatas, descrições precisas, sua expressão começou a mudar. Em 15 de março de 1975, li do diário. Roberto chegou em casa às 11h40 da noite, embriagado. Disse que havia perdido dinheiro no jogo e me culpou pela sorte ruim. Me chutou no estômago 3 vezes e depois me forçou a fazer sexo oral nele enquanto chorava de dor. Para com isso, murmurou Marcos, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Em 29 de agosto de 1976, continuei. Roberto descobriu que eu havia escondido 5 cruzeiros para comprar remédio para Carlos, que estava com febre. Me amarrou na cama com cintos e me bateu com cabo de vassoura por 20 minutos. Ana, que tinha 2 anos, assistiu tudo chorando no cantinho do quarto. Isso não pode ser verdade, disse Marcos, mas já estava pálido. Doutora Carla pegou a primeira foto da pilha e colocou na mesa. Esta foto foi tirada em setembro de 1975. Mostra as marcas que Roberto deixou nas costas da sua cliente. A foto em preto e branco mostrava minhas costas cobertas de hematomas roxos e vermelhos. Marcos olhou e engoliu seco. E esta, disse Ana, colocando outra foto, foi tirada depois que Roberto jogou uma panela de água quente no braço dela porque achou a sopa muito salgada. Mais fotos. Mais evidências. 47 imagens de 4 anos de tortura. Marcos foi ficando cada vez mais quieto, cada vez mais pálido. Agora, disse doutora Carla, vamos ouvir a voz do seu pai. Pressionei o play no gravador digital. A voz de Roberto encheu a sala, grossa, embriagada, cheia de ódio. Sua vaca inútil, você não presta pra nada mesmo. Se tentar fugir daqui, eu te mato e enterro no quintal junto com essas 2 crias de merda. Ninguém vai sentir falta de vocês. O rosto de Marcos estava completamente branco agora. As mãos tremiam quando levou a boca. E tem mais, disse Ana. Seu pai confessou para minha mãe sobre outras mulheres que ele agrediu antes dela. Li os nomes, os endereços, as datas. 6 mulheres diferentes que Roberto havia aterrorizado ao longo dos anos. Mulheres que ele espancava, ameaçava, violentava. Uma delas, disse doutora Carla, consultando seus papéis, foi Márcia Silva, que morava em Canoas. Roberto quebrou 3 costelas dela e o braço esquerdo. Ela morreu 2 anos depois, em 1981, por complicações dos ferimentos internos. Não, murmurou Marcos. Outra foi Solange Freitas, de Novo Hamburgo. Roberto a jogou escada abaixo quando ela estava grávida de 6 meses. Ela perdeu o bebê. Marcos estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto a imagem do pai que ele havia criado na cabeça desmoronava completamente. E agora, disse eu, levantando da cadeira, você vai conhecer a verdade sobre a noite em que Roberto morreu. Contei tudo. Como ele chegou mais bêbado e violento que nunca. Como me encurralou na cozinha com uma faca de açougueiro. Como disse que ia me matar e depois matar as crianças. Como lutamos por 10 minutos eternos até eu conseguir empurrá-lo e ele bater a cabeça na quina da mesa. Ele morreu imediatamente, disse olhando diretamente nos olhos de Marcos. E sabe o que senti naquele momento? Alívio. Pela primeira vez em 7 anos eu podia respirar sem medo. Por que não chamou a polícia? Perguntou Marcos com voz quebrada. Porque era 1979, Marcos. Violência doméstica não existia na lei. Eu era apenas uma mulher histérica que havia matado o marido. Ninguém ia acreditar em mim. Iam me prender e dar meus filhos para a família de Roberto. Então você queimou o corpo? Eu sobrevivi. Fiz o que qualquer mãe faria para proteger os filhos.
Marcos estava destruído. O homem confiante que havia entrado no escritório 2 horas antes não existia mais. No lugar dele, havia um filho que descobriu que o pai era um monstro. E a herança? Perguntou-se, agarrando ao último fio de esperança. Os 5.000 cruzeiros? Que herança, Marcos? Disse Ana com desdém. Roberto não tinha patrimônio nenhum. Ele devia 3 meses de aluguel. Não tinha conta no banco, não tinha nada além de raiva e álcool. Mas eu achei documentos. Falsificados, disse doutora Carla. Nós verificamos. Não existe nenhuma herança. Você foi enganado por quem te deu essas informações. O último pilar da versão distorcida de Marcos desabou. Ele se curvou na cadeira e chorou como criança. 50 anos, murmurou entre soluços. 50 anos odiando você, querendo vingança, e ele era um monstro. Sim, disse eu, sentindo uma compaixão inesperada por aquele homem. Seu pai era um monstro, Marcos, mas isso não é culpa sua. O silêncio que se seguiu na sala da doutora Carla foi pesado como chumbo. Marcos chorava baixinho, com as mãos cobrindo o rosto, enquanto toda a realidade que havia construído sobre o pai desmoronava ao seu redor. Eu o observava sentir a mesma dor que carreguei por 45 anos, a dor de descobrir que alguém que amamos é capaz de maldades inimagináveis. O que eu faço agora? Perguntou Marcos com a voz embargada. Como vivo sabendo disso? Ana se inclinou para frente na cadeira. A mesma coisa que minha mãe fez durante décadas. Você aceita a verdade e decide que tipo de homem quer ser. Você pode ser como seu pai ou pode ser diferente. Eu ameacei você, disse Marcos, olhando para mim com olhos vermelhos de choro. Ia destruir sua vida por causa de uma mentira. Você não sabia, Marcos. Alguém te contou uma versão distorcida da história. Minha mãe adotiva sussurrou. Carmen Tavares. Ela me criou dizendo que meu pai foi assassinado por uma mulher ambiciosa, que ela havia roubado a herança da família. Passei a vida inteira acreditando nisso. Doutora Carla fez algumas anotações. Senhor Tavares, o que o senhor fez com a dona Helena configura extorsão, que é crime previsto no artigo 158 do Código Penal. A pena é de prisão de 2 a 8 anos. Marcos empalideceu ainda mais. Vocês vão me processar? Olhei para Ana, que me deu um aceno quase imperceptível. Era a minha decisão. Não, disse finalmente. Não vou processar você, Marcos, mas tenho condições. Qualquer coisa, faça qualquer exigência. Primeira condição, você vai procurar ajuda psicológica. Tem 45 anos de raiva e ódio construídos sobre uma mentira. Precisa trabalhar isso com um profissional. Aceito. Segunda condição, você nunca mais vai me procurar ou investigar minha vida. Vai deletar todas as informações que coletou sobre mim e esquecer que existo. Aceito. Terceira condição, se um dia você decidir investigar seu pai de verdade, vai fazer isso para ajudar outras vítimas dele, para dar paz às famílias das mulheres que ele machucou. Marcos assentiu vigorosamente. Prometo. E posso pedir perdão? Pode. Ele se levantou da cadeira, veio até onde eu estava e se ajoelhou no chão. Helena, me perdoa. Perdoa por ter ameaçado você, por ter tentado destruir sua vida, por ter acreditado que você era a vilã dessa história. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Toquei seu ombro suavemente. Está perdoado, filho. Agora levanta daí e vai cuidar da sua vida. Doutora Carla preparou um documento formalizando nosso acordo. Marcos assinou, se comprometendo a nunca mais me incomodar e a buscar tratamento psicológico. Em troca, eu abri a mão de processá-lo por extorsão. Depois que Marcos saiu do escritório, ainda abalado, mas visivelmente aliviado, Ana me abraçou forte. Mãe, estou tão orgulhosa de você. Viu como você foi forte? Como enfrentou ele sem medo? Não foi sem medo, filha. Foi com muito medo, mas também com muita coragem. Doutora Carla guardou todos os documentos em uma pasta nova. Dona Helena, a senhora sabe que tem direito a uma indenização do Estado por tudo que passou, né? O Estado brasileiro falhou em proteger a senhora na época. Não quero dinheiro, doutora, quero paz. Então, pelo menos, deixe eu registrar seu caso no banco de dados de violência doméstica.
Sua história pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação hoje. Aceitei essa proposta. Se minha dor pudesse evitar que outras mulheres passassem pelo mesmo inferno, valeria a pena expor tudo. No caminho de volta para casa, Ana ficou quieta por um tempo. Depois perguntou: Mãe, você acha que fez a coisa certa? Perdoar o Marcos? Filha, carreguei ódio e medo por 45 anos. Não quero carregar mais. O Marcos é vítima do próprio pai, assim como eu fui. A diferença é que ele teve a chance de descobrir a verdade e mudar. Nem todo mundo tem essa oportunidade. E o que você vai fazer agora? Pensei na pergunta enquanto olhava Porto Alegre pela janela do táxi. O que uma mulher de 72 anos faz depois de se libertar do maior segredo da vida? Vou viver, Ana. Pela primeira vez em décadas, vou viver sem medo, sem segredos, sem peso nas costas. E se outros detalhes do passado aparecerem? Então vamos enfrentar juntas. Você, eu, Carlos, os netos. Somos uma família. E família se protege. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, abri todas as janelas e respirei o ar de Porto Alegre como se fosse a primeira vez. O pesadelo havia acabado. Roberto estava morto há 45 anos. E agora seu filho também havia parado de me assombrar. Pela primeira vez desde 1979, eu estava verdadeiramente livre. 6 meses depois daquele confronto no escritório da doutora Carla, minha vida mudou de forma que jamais imaginei aos 72 anos. É engraçado como a verdade, mesmo dolorosa, tem o poder de libertar a alma de formas que nem sabemos que precisamos. Carlos, meu filho mais velho, veio de Curitiba para passar uma semana comigo depois que Ana contou tudo para ele. Chorou muito, me abraçou, disse que finalmente entendia muitas coisas da nossa infância. Mãe, agora entendo por que você sempre foi tão forte, tão protetora. Você nos salvou. Os vizinhos do condomínio estranharam no início quando Ana sugeriu que eu contasse a verdade para as pessoas mais próximas. Dona Márcia ficou chocada, mas depois me disse: Helena, você é um exemplo de mulher guerreira. Que bom que se livrou daquele monstro. Na igreja, Padre João me chamou para uma conversa particular. Contei tudo para ele também, temendo ser julgada ou rejeitada pela comunidade. Mas ele segurou minhas mãos e disse: Helena, Deus não condena quem se defende da maldade. Você fez o que era necessário para proteger seus filhos. O mais surpreendente foi que 3 semanas depois do confronto, recebi uma ligação inesperada. Era Marcos. Helena, desculpa incomodar. Sei que prometi não procurar mais, mas queria te contar uma coisa importante. Pode falar, Marcos. Procurei a Márcia Silva, aquela mulher que meu pai, que morreu por causa dos ferimentos. Conversei com a filha dela. Ela se chama Patrícia, tem 40 anos hoje. Contei toda a verdade sobre Roberto e pedi perdão em nome dele. Patrícia chorou muito, mas disse que foi importante saber que não foi culpa da mãe dele ter morrido. Meu coração se aqueceu. Que bom, Marcos. E você? Como está? Fazendo terapia 3 vezes por semana. Está sendo difícil, mas necessário. E Helena? Estou pensando em escrever um livro sobre isso. Sobre como a violência doméstica afeta gerações inteiras, mesmo os filhos que não presenciaram diretamente. Seria uma boa forma de honrar a memória das vítimas do seu pai. Posso usar sua história, obviamente sem revelar sua identidade real. Pensei por um momento. Minha história poderia realmente ajudar outras mulheres. Pode sim, Marcos, mas tem uma condição. O dinheiro que você ganhar com o livro tem que ser doado para instituições que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica. Aceito sem pestanejar. E assim, aos 72 anos, me tornei ativista pelos direitos das mulheres sem nem perceber. Dr. Carla me convidou para dar palestras em universidades, contando minha história para estudantes de direito. No início tinha medo, mas depois descobri que falar sobre o que passei era libertador. Vocês, futuros advogados, disse na primeira palestra na UFRGS, precisam entender que quando uma mulher chega até vocês pedindo ajuda por violência doméstica, ela já tentou todos os outros caminhos. Ela já pediu ajuda para a família, para amigos, para a igreja, para a polícia.
Quando ela chega até vocês, é porque está desesperada. Não julguem. Não questionem por que ela demorou tanto para sair. Apenas ajudem. A plateia de jovens estudantes me ouvia em silêncio absoluto. Alguns choravam. Outros faziam perguntas importantes sobre como o sistema jurídico pode proteger melhor as vítimas. Hoje, 1 ano depois, já dei 15 palestras em universidades de Porto Alegre e região. Ajudei a fundar um grupo de apoio para mulheres idosas que sofreram violência doméstica no passado. Descobri que não sou a única que carregou segredos por décadas. Meus netos, que agora sabem a verdade sobre a avó, me veem de forma diferente. Miguel, de 16 anos, me disse outro dia: "Vó, você é tipo uma super-heroína. Salvou a família inteira." Não sou heroína, meu amor. Sou apenas uma mulher que fez o que tinha que fazer. No meu jardim, plantei novas begônias, vermelhas e vibrantes, como o sangue que correu por tanto tempo sob a pele, mas que agora flui livre pela primeira vez em décadas. Quando as rego de manhã, penso em todas as mulheres que ainda vivem o inferno que vivi. Penso em como posso ajudá-las a encontrar força para lutar. Marcos cumpriu a promessa. Publicou o livro Filhos da Violência 6 meses depois, usando minha história como fio condutor. Virou best-seller nacional. E todo o dinheiro foi doado para 3 ONGs que trabalham com mulheres vítimas de violência. Ele me mandou um exemplar autografado. Para Helena, a mulher que me ensinou que a verdade, mesmo dolorosa, sempre liberta. Obrigado por me dar a chance de ser um homem melhor que meu pai. Se você está lendo essa história e está vivendo algo parecido com o que vivi, quero que saiba. Você não está sozinha. Existem pessoas que vão acreditar em você, que vão te ajudar, que vão te dar força para recomeçar. Pode parecer impossível agora, mas a vida pode ser boa de novo. Pode ser melhor do que você imagina. Aos 73 anos, sou mais feliz do que fui durante boa parte da minha vida. Livre, respeitada, amada pela família, útil para a sociedade, prova de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para a justiça, nunca é tarde para a felicidade. O passado que bateu na minha porta não veio para me destruir, veio para me libertar. E hoje, regando minhas begônias sob o sol de Porto Alegre, sei que Roberto Tavares está verdadeiramente morto. Não apenas o corpo que apodreceu há 45 anos, mas também o medo que ele plantou em mim. Sou Helena Carvalho, sobrevivente, mãe, avó, ativista e, finalmente, pela primeira vez na vida, sou livre.